teve a oportunidade de assistir o filminho que a gente postou lá no Palestras, tá? Vocês vão ter algumas ideias. E eu vou falar muito pouco aqui, de novo, porque o tema é árido. Não há fotos que, né, ilustrem adequadamente. Então eu fiz 18 slides, mas vou pôr filminhos no meio do caminho. Dessa vez não serão filmões, serão filminhos pequenos para a gente ir tomando pé da situação, da importância dos fungos na nossa vida, que a gente não se dá conta do quanto eles são. Nós só estamos aqui porque eles existem. Basicamente é isso. E se faz um terror em cima deles, né? Exato. Assim, terrorismo mesmo. Tudo é pé de atleta. Na unha. Tudo é pé de atleta. Tudo é micose. Tudo é... Eles são muito importantes na nossa vida. E aí eu vou passar alguns filminhos, como eu falei. Vamos começar com o trailer desse que eu passei para vocês assistirem. My mission is to discover the language of nature, and I believe nature is intelligent. There is a world under the earth, full of magic and mystery. It holds the consciousness of nature's connection to all living things. You know, these mushrooms, they can heal you, they can feed you, they can kill you. It's not like a vegetable, and it's not like an animal, but it's somewhere in between. They support life, they convert life. As you're walking, there's about 300 miles of fungi under every footstep that you take, and that's all over the world. The bulk of the organism is growing underground, and it's composed of these long threads called a mycelium. Almost everyone knows about the computer internet. The mycelium shares the same network design. It's amazing what we don't know about mushrooms. They really are a frontier of knowledge. You can filter water. You can create medicinal compounds almost on demand. They have incredible capacity to make things change very quickly. So I am super hopeful. The psychedelic members of the mushroom kingdom are fascinating. I have been a guide for around 350 psilocybin sessions. The most glorious part was that it made me feel more comfortable with living because you're not afraid of dying. We need to have a paradigm shift in our consciousness. What will it take to achieve that? We can heal the planet. We can build the future. And our world is fantastic. Este é o filminho que está o link para vocês assistirem. Então, quem puder assista, que é muito legal. E tem muita informação de coisas que a gente nem imagina, que estão sendo feitas com fungos. Vocês viram que tem inúmeras coisas. A primeira coisa que a gente já viu foi aquela aula da internet das árvores, que a gente falou bastante sobre os fungos, que eles se comunicam as plantas entre si. Bom, isso é só um aspecto dessa história toda, que foi o que mais chamou a nossa atenção quando a gente pensou em fazer essa palestra. A gente estava conversando na diretoria e, porque a internet das árvores, não sei o quê, ele já tinha visto uma matéria, também já tinha visto umas coisas. E aí a gente resolveu fazer essa palestra sobre fungos. Só que a gente começou com uma das árvores que era mais próxima de nós, vamos dizer assim, né? Plantas. Mas como vocês ouviram no filminho, os fungos fazem parte de um reino à parte. E aí, para vocês entenderem o que ele estava falando sobre isso, nós vamos só fazer uma relembrança aqui. Quando a gente fez a aula de classificação botânica, nomenclatura botânica, nós falamos sobre isso daqui. Que tudo que a gente enxerga de vida na Terra é classificado dessa forma.
reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E a espécie é aquilo que a gente sempre dá nome, que é aquilo que a gente vai fazer identificação para o nosso livrinho. Então é a espécie, que é a unidade fundamental. Então, nós fazemos parte de um reino específico, nós já vamos ver qual é. E somos de uma espécie única, certo? Golfinhos, espécie X. Carvalhos, espécie Y. Tá? Tudo isso faz parte disso aí, ó. São os reinos da natureza. Tá? Então nós temos o reino animal, nós temos o reino vegetal, temos o protista, o fungi, ou fungi, e o monero. Então, os fungos, em algum momento do filme ela fala assim, é alguma coisa entre vegetais e animais. Não é nem uma coisa, nem outra coisa. Portanto, é um reino exclusivo à parte, né? Que é esse reino aqui, ó, o bonitinho dos fungos. Que a gente lembra dos cogumelos. Os bonzinhos e os não tão bonzinhos. Porque os vermelhinhos, na natureza, de modo geral, quando a cor é muito chamativa, cuidado. Porque ela é chamativa para você prestar atenção. Geralmente, são os vermelhinhos lindos dos desenhos animados que são lindos. Tá? Então, a gente tem que sempre cuidar com cogumelos vermelhinhos. Você não sabe quem é ele, você não está com o seu livrinho da identificação, não se atreva, porque ele pode ser perigoso. Tá? Então, isso aí é só para a gente lembrar o que é uma coisa e outra. Então, nós somos do reino animal, certo? Todas as plantas são do reino vegetal. E existe um reino que é dos fungos. Em algum momento desta apresentação, vamos ter um número de fungos. Características dos 5 reinos. Como é que a gente define esses 5 reinos? Através da nutrição, o tipo de célula, a respiração, a reprodução e a locomoção. Cada grupo tem um conjunto de características. Então, na nutrição, eles são autotróficos ou heterotróficos. Vou falar isso aqui porque depois nós vamos dizer quem são os fungos. Então, para vocês entenderem do que se trata. Tá? Na nutrição, tem os autotróficos, produzem seu próprio alimento. Quem são? Quem produz seu próprio alimento? As plantas. Tem clorofila, certo? E produzem seu próprio alimento. Nós não conseguimos fazer nosso alimento. Dizem que a gente vive de luz, mas ainda não. Né? E os heterotróficos, todo o resto, que não produz o seu próprio alimento. Certo? Quanto às células, elas podem ser eucariontes ou procariontes. O que quer dizer isso? Nas eucariontes, o material genético está envolto numa membrana e nos procariontes, material genético dançante. Não tem núcleo, não tem... ele fica disperso. Tá? E quanto às células também, os organismos podem ser unicelulares, uma única célula, ou pluricelulares, 2 ou mais células. 2 ou 1 bilhão. Certo? Quanto à respiração, nós temos respiração aeróbia e anaeróbia. Certo? Reprodução pode ser sexuada, assexuada ou através de esporos. E a locomoção autônomas, ou seja, e as que ficam não vão a lugar nenhum, certo? E aí, onde é que se enquadram os fungos? O que são então os fungos? Se eles estão entre animais e vegetais, mas não é nenhum nem outro, o que é o conjunto de características que caracterizam os fungos? Eles são heterotróficos. Logo, não produzem sua própria comida. Eles absorvem do ambiente. Tá? São eucariontes. Material genético numa membrana. São pluricelulares ou unicelulares. Existem fungos unicelulares e existem pluricelulares. Tá? Se reproduzem de forma assexuada ou sexuada, as duas formas.
Tem todo um processo, eu não vou entrar nesse detalhe, se vocês quiserem saber a intimidade dos seus fungos, vocês podem procurar na internet. Mas existe um ciclo que é assexuado e depois um ciclo sexuado. Aí é esporo, aí depois tem o tal do esporanjo, daí tem os gametofíticos e não sei das quantas. Não é o nosso foco. O que interessa é que a gente tem o fungo e a gente vai enxergar ele em algum momento. Tá? Em alguns, durante muito tempo, eles eram classificados como se fossem vegetais. Né? Porque não tinha microscópio eletrônico, não tinha inteligência artificial, não tinha nada. O cara olhava e dizia assim, bom, tá com cara de planta isso aqui, bicho não é. Então deve ser planta. Então, eram classificados como plantas, mas eles não têm clorofila nem nenhum outro pigmento que faça com que eles se tornem autotróficos. Então eles não são plantas. Porque a característica básica de ser uma planta é ser autotrófico. Se ele não é, então ele não é uma planta. Mas ele também não sai correndo, não murra, não mia, né? Não vai pro carnaval, não dança, então ele não é bicho. Mas ele é meio parado, então podia ser uma planta. Mas veja bem, não é. Então esse conjunto todo fez com que, com o avanço do conhecimento humano, se chegasse à conclusão que ele é um reino à parte. Porque ele tem características de um e de outro. Né? As outras informações, então, eles podem ser células, são unicelulares, que são as leveduras, ou eles apresentam filamentos multicelulares, que são os bolores. Então, os cabeludos são bolores. É só um bichinho titiquinho, são as leveduras. Tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, os multicelulares, que são os cabeludos, eles possuem hifas, que é o corpinho deles são as hifas. O conjunto de muitas hifas se chama micélio. No filminho vocês vão ouvir falar o micélio. E o trailer foi em inglês, mas o filme está em português, tá? Podem ficar tranquilos. Então, quando a gente junta muitas hifas, a gente tem um micélio. O micélio pode ser observado nos cogumelos, nos nossos conhecidos cogumelos. Certo? Ok, então tá ali. Unicelulares, pluricelulares. E nos pluricelulares, o que acontece? A hifa, esse corpinho, pode ser segmentado com partes, pedacinhos compartimentalizados com uma membrana, ou pode ser tudo junto, mas tem um núcleo que contém o material genético, não está disperso nisso aí tudo. Cada bolinha azul é um núcleozinho. Tá? Então está ali o material genético. Então, se você corta um pedacinho do funguinho e leva para lá, ele tem material genético e ele pode se reproduzir assexuadamente e continuar se reproduzindo. Tá? As leveduras são nossas muito conhecidas. Fazem parte do nosso sonho de consumo. Pão, cerveja, vinho, queijo. Né? Já os bolores não são tão agradáveis. Tá? Eles têm uma distribuição mundial. Qualquer lugar do mundo que vocês forem, do deserto quente ao deserto gelado, tudo no meio tem fungo. Algum fungo específico daquele lugar, daquele habitat, tem fungo. Nós vamos ver num filminho que tem um muito grande. Bem interessante a informação. E eles podem estar no solo ou podem estar na água. Tá? Tem um específico ali, ó, um quitrídeo, que é o Batrachophytrum, que é um parasita responsável pelo declínio das populações de anfíbios, sapos, pererecas, nossos bons amigos. Então, ele é um fungo perigoso, que por algum motivo se desenvolva, pode matar os nossos sapinhos, e daí dá problema no nosso ambiente inteiro. Então,
o quanto eles são importantes. Tá? Uma coisa bem interessante é aquela última frase. Vivem em zonas hidrotermais. Aqueles lugares que tem água quente, que vocês dizem que não nasce nada, não tem nada, ninguém viu nada, tem. Bactérias e fungos sempre estão lá. Eles sempre se adaptam. Porque são os organismos que estão na Terra desde que a Terra é Terra. Sempre teve algum fungo, as bactérias, enfim, sempre tem algum. E eles passaram por todo... Nós já passamos por 6 extinções em massa no planeta, ou 5. Nunca me lembro exatamente quantos. Já existiram por efeitos vários. A última extinção em massa que a gente conhece é dos dinossauros, com o tal do metano. Certo? Mas antes daquela já existiram outras. Extinção em massa quer dizer 90% do que existe de vida se acaba. Mas os fungos sobreviveram a todas. Não aquele específico, mas fungos sobreviveram a todas essas extinções em massa. Então são os primeiros habitantes do planeta que chegaram até aqui e por conta do que eles fazem, eles nos permitem estar aqui. Ou não! Porque dependendo do que eles fazem, eles liquidam com a gente. Certo? Eles podem. Eles podem fazer coisas inacreditáveis. Então, formalmente descritas, nós temos 100 mil espécies. As que já foram descritas, e são muito poucos, né? 100 mil. Mas, estima-se que podem existir cerca de 1,5 milhão de espécies diferentes de fungos. Tá? Então, não é tipo assim, pinga uma gotinha nesse que vai acabar com tudo, não vai. Cada um tem a sua especificidade. E cada um serve para alguma coisa. E toda vez que a gente mexe no ambiente, a gente mexe neles. Eles podem se revoltar ou não. Se eles não se revoltam, se acabam. Mas se eles se revoltam, pode dar problema. Certo? Porque eles fazem coisas que nós vamos ver que são inacreditáveis. Vamos saber o que é o fungo, afinal. Isso é um fungo. Seres que não são plantas e nem animais. O que são eles, então? Conheça o reino fungi aqui neste vídeo. Se você gosta de estudar com vídeos como este, inscreva-se no canal e não esquece de deixar o seu like. O reino fungi é formado por seres vivos eucariontes. A maioria dos fungos são pluricelulares, com o corpo constituído de hifas, mas há alguns unicelulares, como as leveduras. Existe uma variedade grande de fungos. E a micologia é a ciência que estuda esses seres vivos que estão nos mais diversos ambientes. Os fungos são basicamente compostos por um emaranhado de tubos, ramificados e envolvidos por uma parede de quitina, um tipo de açúcar. Esse emaranhado é chamado de micélio, e os tubos que os compõem são as hifas, que são filamentos microscópicos onde está contido o material genético dos fungos. Eles crescem sob um substrato que pode ser desde um pão ou uma fruta podre, um tronco de madeira ou até mesmo outro fungo. Nos organismos mais complexos, o micélio forma um talo ou corpo de frutificação, com forma bem definida que caracteriza as diferentes espécies. Quando vemos um cogumelo ou um mofo nos alimentos, estamos vendo o talo. Porém, no interior do substrato onde ele se encontra, já há uma imensa rede de hifas enraizada. Os fungos são heterotróficos por absorção, ou seja, eles absorvem os nutrientes que são difundidos no interior de suas células. Diferente das plantas, que são seres autótrofos, capazes de realizar a fotossíntese. Então, como é que eles se reproduzem? Em fungos mais simples, como a levedura, a reprodução acontece por gemulação ou brotamento. Nesse caso, são originadas gêmulas ou brotos, que podem se separar da célula original ou permanecer grudados, formando cadeias de células. Já em muitos outros fungos, a reprodução é feita através dos esporos, que são células haploides, ou seja,
que possuem metade do material genético. Os esporos liberados pelo fungo no ambiente, ao encontrar condições propícias, germinam e originam um novo micélio, completando o ciclo assexuado. Essa forma de reprodução assexuada é chamada de esporulação. Enquanto isso, os fungos mais complexos fazem reprodução sexuada. A reprodução sexuada é dividida em fases. Primeiro, as hifas iniciam o processo reprodutivo, se unindo, formando hifas dicarióticas, com os núcleos organizados em pares. Essa etapa se chama plasmogamia. Depois acontece a cariogamia, onde os pares de núcleos se fundem e formam núcleos diploides. Logo em seguida, se dividem por meiose, originando esporos que germinam e originam um micélio, completando o ciclo. Esses esporos são chamados esporos sexuais, para diferenciar daqueles formados assexuadamente. Como vimos, há diversos tipos de fungos. Dentre as espécies conhecidas, muitas afetam a vida humana, mas tantas outras são usadas na alimentação, como as quase 200 espécies de cogumelos comestíveis, como o shiitake, o shimeji e o champignon. As leveduras são empregadas na fermentação de pães e bebidas alcoólicas, por exemplo, e outras espécies são aproveitadas na produção dos queijos Roquefort e Camembert. E não podemos esquecer dos fungos utilizados pela indústria farmacêutica para a fabricação de antibióticos, como o do gênero Penicillium. Enquanto isso, algumas outras espécies de fungos que são parasitas podem nos causar doenças, como por exemplo a candidíase. Boa parte dos fungos são seres decompositores. Isso significa que são capazes de transformar seres vivos mortos em nutrientes. Uma ação de extrema importância para o equilíbrio do nosso planeta. Esse é o Reino Fungi. Continue estudando biologia com a gente. Ficamos por aqui e bons estudos! Esse finalzinho aí, ela falou uma coisa muito importante. Eles são decompositores. Se não existissem os fungos no planeta, quem comeria tudo que morre? Já pensaram nisso? Many different species live in the fluid. Já pensaram nisso? Que todas aquelas folhinhas que caem no nosso quintal, ninguém fizesse decomposição disso? Que tamanho estava a pilha? Os fungos fazem isso para nós. Outros bichinhos também comem e tal, mas o decompositor final é o fungo. Então, eles não são tão horríveis assim, né? Eles são amiguinhos, né? Porque senão a gente não estava aqui. Se eles não fizessem essa decomposição toda. E é a mesma coisa que acontece. Se deixa o pão em cima da mesa, esquece, vai viajar, vai passear em Joinville, ou vai para Doha e deixa o pão lá e começa a embolorar. Ainda bem que as coisas ainda emboloram, porque tem umas coisas que não emboloram, então as que não emboloram a gente evita, né? Mas os alimentos que emboloram geralmente estão suscetíveis à ação dos fungos, que são os bolores que decompõem a pele orgânica, né? Se eles decompõem, eles são bons para nós. Obviamente que não quando eles decompõem a nossa comida que a gente quer comer. E um outro detalhe que foi falado lá foi, quando você vê o cogumelo ou você enxerga os cabelinhos do bolor, você está vendo o corpo de frutificação dele, certo? O talo, que ela chama. Mas dentro é que estão as hifas. Então, se ele é um bolor, não adianta você tirar aquele pedacinho, porque o resto já está lá dentro. E o resto que está lá dentro pode estar produzindo substâncias que podem ser tóxicas para nós. Eu, por exemplo, sou alérgica a penicilina. O quê? Penicilina. Eu sou alérgica a penicilina. Se eu tiver com algum alimento infectado com o penicílio e comer, porque eu tirei aquele bolorzinho, mas eu comi o resto, eu posso ter um choque anafilático. Porque tem penicilina lá. Não a
penicilina, mas enfim, é o princípio ativo, né? É o início da coisa. A penicilina foi descoberta por acaso num melão embolorado. Coisas do mundo, né? Que alguém resolveu olhar para aquilo e resolveu achar alguma coisa naquilo ali e assim se descobriu a penicilina por um acaso. Fleming. Mas ele era um estudioso. Não, pois é. Ele já Não estava atrás. somos exatamente nós que vamos ver pelos estudos, mas, enfim, foi um melão embolorado que deu origem à penicilina, que hoje salva muitas vidas, né? Então vamos mais um pouquinho. Então, a importância dos fungos no meio ambiente. Organismos decompositores reciclam todos esses nutrientes e, junto com bactérias, fazem com que as plantas consigam absorver esses nutrientes e daí elas são autotróficas e elas produzem comida para nós. Então, indiretamente a gente depende da decomposição dos fungos para ter alimentos para consumirmos. E alimentos diretamente deles, todos os cogumelos. Quem não gosta de um cogumelo? Shiitake, um shimeji, não é? Entre os 200, vocês ouviram? 200 cogumelos comestíveis conhecidos. Vocês conhecem 200? Não. Eu também não. Mas existem, tá? Números que são comestíveis. Quem conhece, sabe identificar, pode andar pela floresta e não morre de fome, porque eles são ricos em proteínas. Então, aí a gente pensa que eles são bichos, mas eles não são, não é carninha. É uma carninha mais ou menos feita. Porque tem um alto teor de proteína, então funciona como carne, mas não são animais. E também não são plantas. Tá? O que mais? Então, tá lá, ó. Eles decompõem para o bem ou para o mal. Então, ao se desenvolverem, podem causar prejuízos aos seres humanos. Tá? Eles podem se relacionar com outros seres vivos. Então, além deles fazerem a própria decomposição, eles colonizam uma madeira, qualquer coisa, como eles falaram lá no primeiro caminho. Pode ser um pedaço de pão, pode ser folhas na floresta, troncos de árvore, eles vão colonizando e decompõem. Mas às vezes eles se conjugam de formas diferenciadas, criando situações muito boas, por exemplo, criando micorrizas que favorecem a absorção dos nutrientes pelas raízes das plantas. Então, já vimos numa palestra também, eu não me lembro quanto, tem na revista também, não vou lembrar qual revista, uma informação sobre a Doberheimer, agora eu não vou lembrar o primeiro nome dela, que foi quem descobriu a absorção do nitrogênio. Como é que se dispersa o nitrogênio, como é que a gente consegue absorver o nitrogênio? As plantas absorvem o nitrogênio pelas raízes. Eles conseguem absorver por causa das raízes, que são fungos que... Dica. Aquele adubo bocashi que a gente põe numa plantinha assim no braço. Isso vai fermento de pão. Ele fermenta e é bom para a planta. Sim, sim, porque tem funguinhos bons, porque vão criar essas coisas, micorrizas, ou o próprio fungo faz aquela lá que a gente viu na internet das árvores, não necessariamente fazendo esses nódulos das micorrizas, mas ocupando todo o espaço, e aí eles trocam informações com as plantas. Então, eles absorvem coisas que as plantas não conseguem absorver, eles processam aquilo, digerem, e a planta daí consegue absorver e troca, devolve açúcar para eles. Então, é assim que eles vivem juntos. E as micorrizas, então, são uma dessas coisas que acontecem na natureza. Many different species live in the forest, some closer than others. Fungi usually grow close to certain plants. This can only be explained by taking a look under the earth. This is where the fungus, in the form of a huge network of threads called the mycelia,
runs through the earth and connects with the root system of neighboring plants, in this case, a beech tree. Innumerable threads create a dense network around the tree's outermost fine roots. Through the widely branched mycelium, the fungi can very efficiently absorb water and minerals, including phosphorus and nitrogen, and through the individual threads, transport them straight into the tree roots. From there, the water and minerals are transported into the leaves. In the cells of the leaves, photosynthesis takes place, creating dextrose from water, carbon dioxide, and the sun's energy. So much dextrose is produced that it's more than enough for the whole beech tree. What is left over, which can be up to a third, is transported underground. For fungi, this process is essential for survival, as they themselves cannot produce any dextrose. This form of symbiosis is called mycorrhiza, and there are advantages for both partners. The fungi helps the tree to absorb water, and in return, it gets dextrose to survive and grow. In the root system of a tree, there can be more than 30 types of mycorrhiza fungi. They create a network between the trees. Via this fungal connection, a strong tree can supply its weaker neighbors with nutrients. Some mycorrhiza fungi can even coexist with many different plants, an ingeniously designed underground network. Então, isso aí é a explicação lúdica e maravilhosa do que a gente falou na aula das árvores. Certo? Não são as chamadas micorrizas. Então, o processo é esse. Os baldinhos subindo na árvore, né? Dá para identificar isso. Como é que sobe num carvalho, num eucalipto? É mais ou menos com baldinhos, assim. O fungo interage com a formiga também, né? Sim, e existem... Então, assim, a formiga, do que a formiga se alimenta? Do açúcar. Ela se alimenta da produção do fungo. Então, quando a gente põe isca para a formiga, a gente não mata a formiga. Não é a formiga que come o veneno e morre. O que acontece é que quando a gente põe uma isca formicida, o que vai acontecer? Aquela formiga vai pegar essa isca, vai levar para o formigueiro, vai chegar lá no jardim do formigueiro, que é o lugar onde tem toda a produção do fungo, que é o que ela se alimenta. E aí a gente envenena o fungo. Por isso que existem algumas iscas que a gente faz com casca de laranja. Todo mundo já viu uma laranja podre. Sim. Tem um fungo, não tem? Sim, tem. Um bolor cinza, certo? Se você faz uma isca com uma casca de laranja, o que você faz? Você introduz no formigueiro um fungo diferente do fungo que a formiga come. E aí, se esse fungo se estabelece, ele mata o fungo que a formiga come. E a formiga não come o fungo da laranja, ela come o fungo que ela produz. Por isso existem as formigas que são as jardineiras, que são as que cuidam do fungo. As operárias vão, trazem as folhinhas e elas, para alimentar o fungo. O que alimenta o fungo? Matéria orgânica morta. Certo? Então, ela dá a folhinha morta, porque ela tirou da árvore, ela não está mais viva. O fungo processa aquilo, libera nutrientes e recebe nutrientes no processo. Né? Então, as formigas dão alguma coisa e recebem alguma coisa. Assim, as formigas vivem. Mas existem fungos que colonizam a formiga e matam a formiga. Então, existem fungos que colonizam bichinhos e matam os bichinhos. Então, as formigas amam ou odeiam os fungos. Depende da hora e do lugar. Porque existem fungos que as alimentam e as que as detonam. Certo?
Mas basicamente isso, as formigas se alimentam de fungos, não de folhas. A importância da alimentação, então, são os que realizam as fermentações, principalmente panificação e fabricação de bebidas fermentadas. Então, basicamente, você fornece o funguinho num ambiente cheio de açúcar e ele digere esse açúcar e faz gás carbônico, no caso do pão, por isso que o pão fica fofo, com bolhas de ar, porque o fungo comeu o açúcar e liberou gás, né? Ou ele libera álcool, no caso do vinho, no caso da cerveja, são leveduras que você acrescenta num ambiente que está cheio de açúcar, que é o que o fungo gosta. Ele come o açúcar e transforma em outra coisa, no caso o álcool, ou gases, etc. E o pão como é que você? O pão, ele vai comer o açúcar que contém e aí ele expele gás. Por isso que ele fica fofo. Por isso que ele fica fofo. Então, se você comprar pão ázimo, não tem fermento. Não é isso? Um pão ázimo, escrito lá na Bíblia, pães ázimos. São pães sem fermentação. É farinha e água. Mas daí fica fofo. Não, porque não tem fermento. Quem é o fermento? O fungo. O fermento de pão é o fungo, Saccharomyces. Certo? Se você não acrescenta, ele não vai fermentar. Então ele tem pão seco. E essa fermentação natural, então, não vai ter fermento, mas ele vai ficar 3 dias ali? Não, então o que acontece? Quando você vai fazer pão, que você não compra o flashman de pozinho ou congelado, aquilo lá, o flashman, vocês já usaram aquele de tablete? Eu só usava os de tablete. Depois tinha os tabletinhos, né? Mas a mãe comprava os tabletão e ela comprava na padaria. Ela chegava, tá. O que é aquilo ali? É um resíduo de fermentação de cerveja, que é o que fermentou a cerveja, sobra uma borra de fungos e faz aquilo lá. É mais ou menos uma coisa parecida com isso. Mas enfim, ali tem fungos fermentantes, né? Aí o que você faz? Você pega um pedacinho daquilo, põe na sua mistura de farinha e água, né? E aí o fungo cresce, vai comendo a farinha, o açúcar da farinha, que é o amido, ele vai comendo e aí ele faz bolhas de ar. E comeu ingredientes ali, e processou, o pão cresce, e quanto mais você sovar o pão, mais socado ele vai ficar, porque você vai acabando com todo este ar que está sendo feito no pão, né? Que esses fungos estão fazendo. Bom, esse você pegou o fermento, tá? Mas você quer um pão de fermentação natural, com massa madre, e nananã, e taradã, e aí como é que você faz? Você pega uma quantidade de farinha. E cada farinha tem a sua característica. Então, umas demoram mais, outras menos. Se é integral de um jeito, se não é integral é de outro, tudo isso. Mas, basicamente, o processo seria: pega a farinha, mistura com água. E deixa lá, exposta ao ambiente. 1 dia, 2 dias. Deixa lá. O que tem ali? Comida. Pra quê? Pra comer. Certo? Aí chega ali o fungo bom. E come. Aí você acrescenta farinha, acrescenta água, 7 dias. E aí você vai ter aquilo que você já comprou na padaria, fermento. E aí você usa uma parte daquilo para fermentar o seu pão. Por isso, um pão de fermentação natural demora 17 horas. O pão que você compra o fermento demora 2 horas para ficar pronto. Por quê? Concentração. Quanto fermento tem ali naquele da padaria? Específico. Ele é específico. Tem aquilo. Né? E quanto tem naquele fermento que você está criando ali, está cevando? Né? Quanto tem de fermento possível para colonizar o seu pão para ele fermentar?
Tem menos. Não tem o específico, tem alguns outros que não são ruins, porque senão vira bolor. E se você estiver fazendo o seu pão de fermentação natural e começar um bolor meio cinza, acho que não deu certo. Começa tudo outra vez. Então a concentração é menor. Então o trabalho leva mais tempo, são menos obreiros para obrar para você. Então, vai demorar mais tempo. Então leva 17 horas ou leva 2 horas. Você pode escolher. É melhor? É pior? Bom, há quem diga que o de fermentação natural não dá problema de estômago, é saudável. Porque foi uma criação mais espontânea do teu amigo. E assim, o seu pão de fermentação natural não é o meu pão de fermentação natural. O meu sempre vai ser diferente do seu. Porque você está lá na sua chácara, com o seu ambiente, com os que você tem na sua cozinha, que vai infectar o seu fermento. Ok? Na minha cozinha tem outras coisas. Né? E a minha mãe fazia toda semana com o fermento. E aí... E ele era sempre igual. A minha avó... natural. A minha avó... E o pão tinha sempre a mesma cara. Sempre igual. Porque ela tinha. Na minha lembrança, eu não tenho certeza se isso é verdade ou não, porque eu esqueci de perguntar e quem poderia me contar não está mais para me contar. Mas eu tenho uma vaga lembrança que a minha avó fazia pão toda semana. Quando a gente ia de férias, toda semana fazia. Então, era o dia de quitandá, aquele dia fazia pão, biscoito, borô, enchia de espécies. Só na semana que vem que fazia de volta. Né? Esquentava bem, forno, daí fazia tudo. Mas o pão, ela fazia numa gamela de madeira. E eu tenho assim uma recordação que ela fazia aquele pão e depois que acabava de fazer a massa do pão, ela vinha, raspava essa gamela, cobria com um belo pano de prato bem branquinho e guardava em cima do fogão, sei lá onde. Quando chegava na semana que vem, que ela ia fazer de novo, ela punha uma minha naquilo que ela tinha raspado e fazia pão de novo. Eu tenho essa sensação, não sei se é verdade, mas eu tenho uma lembrança de que era uma coisa assim, porque eu lembro da gamela, sempre guardada em algum lugar com aquele pano de prato branco. Faz sentido, faz sentido. Então, era uma massa madre, seca. Ela fazia o fermentinho seco dela, que ficava sempre naquela gamela, porque toda semana fazia. Agora, lógico, se eu fizer isso hoje, daqui a um mês não fazer, talvez ele se perca. E aquele fermento era específico daquela cozinha, daquele lugar, daquela casa da minha avó. Daquela gamela. Daquela gamela. Era daquela gamela. Tá? Então, vai variar. O seu pão é diferente do meu pão de fermentação natural, que é diferente de não sei quem. Se você compra o fermento para fazer, basicamente o pão vai ser tudo igual. Mas é saudável de todo jeito, porque Sim. vira aquilo. Sim. Uma coisa que você falou do estômago, é outra coisa. O meu, quando faço o pão lá na chácara, eu deixo bastante tempo ele subir e descer, Isso. Eu acho que daí fica menos... Porque daí ele processa melhor a massa. Então, o pão de fermentação natural, o que acontece? Ele processa melhor os ingredientes e libera outras coisas. Porque não é só o gás. Ele libera outras enzimas, então essas outras enzimas podem digerir o glúten, o não sei o quê, entendeu? Então o processo gera mais outros produtos. A preocupação era o mais saudável ou menos saudável. Mas estou vendo que aí não, saudável... mas é como a Karen falou, ele libera outras coisas. Eu estava vendo nesses que dão aula de pão aí, que fazem com esse granulado, o pão granulado, mas deixam 12 horas em fermentação dentro da geladeira. Sim, porque aí diz que ele libera outro. E assim, um pão de fermentação natural sempre vai ter uma casca mais grossinha, vamos dizer, né? Vai ser mais cascudo. Mas ele cheira diferente. Independente, é o pão básico, qualquer pão básico de fermentação natural. Se você puser do lado do pão francês, vamos dizer, um pão francês de fermentação natural e um pão francês de padaria. É diferente. A textura das bolhas é diferente.
O pão é diferente. Por quê? Porque aquele foi rápido, produz isso. Aquele é lento, ele vai produzindo coisas. Então, ele fica diferente. Tá? Com tudo que ele pode. A massa de macarrão, quando a gente faz em casa também, se fica de 1, 2 dias descansando, o sabor é outro. Do que você fazer e já... Isso, mas ela não vai. Não vai fermento, mas ela fermenta. Vamos dizer, fermenta. Por quê? Porque tá lá, você faz, abre a massa com ovos, caipiras maravilhosos, fica bem aquela massa. Aí você corta com a faca. Tem um vídeo no YouTube que é uma senhorinha italiana, já até meio e ela corta na faca aquele macarrão e solta aquele macarrão. Aí ela pendura assim para ele secar. Minha avó fazia macarrão. Só que ela fica ali para secar. Onde é que ela fica ali para secar? Naquela cozinha que tem aquela gamela que você faz pão. Que tem um fungo que come amido de trigo. Mas a minha não ok? Não, mas você faz pão. Você faz pão. Tá lá, os esporos estão todos ali. Não é que ele vai fermentar o seu... Mas vai ter um funguinho ali que pode estar acreditando que vai dar um que você ir fazendo uma coisinha. Então, 1 milhão de fungos. Mais 1 milhão de fungos. Entendeu? É assim que é. Essa é a nossa vida. Eles estão todos por aqui. Então, num ambiente que ele está com comida disponível, ele pode agir ou não. Demora 12 horas. Se ele está nas condições adequadas, ele pode. Então, ele pode fazer pão, ou ele pode dar uma boniteza no macarrão. Karen, tem uma informação que talvez eu acho que é pertinente. Manda, você que é entendida desta área. Não, mas você está mais ligado. Entendendo de um monte de coisa. Mas tem uma... Fale alto, senão ninguém depois brigou comigo. Eu falo alto, né? Mas é o arroz. Você sabe que o arroz a gente não deve... eu vou na geladeira. No máximo, eu fiz hoje, no máximo para amanhã. Porque ele cria um fungo que a gente não enxerga, porque quando a gente vê o bolor... Quando a gente vê o bolor, já era. E é tóxico. Então, se vocês querem guardar arroz para a semana toda, você pega no dia que você fez, você pode deixar um pouquinho para o dia seguinte, mas o melhor é já colocar em recipientes, congelar e descongelar para comer no dia, tá? Porque é muito, muito perigoso. E a gente tinha hábito de deixar um pouco mais. Sim. Mas isso eu não aprendi na faculdade. Porque eu acho que tem coisas que vão sendo descobertas com o tempo. É só uma oportunidade de inclusive. E perpetuem para as filhas, para todo mundo que cozinha. E o arroz, por exemplo, é um meio de capturar fungos que você quer do ambiente para colocar em esses bocachas, essas coisas, né? Então você faz como? Você cozinha um pouquinho do arroz, põe num pedacinho de bambu e põe lá no meio do mato. E daí você captura aqueles fungos daquele mato. E daí você pode usá-los beneficamente nos seus preparados. É uma forma. E é o arroz que se usa para fazer isso. Porque ele é um material, um substrato muito bom. Tem muito amido. Muito amido e um amido fácil. Então, gosto. E com ele eu fazer o pão. Você lembra quando nós fomos com o Cejartes lá para Morretes, para aquele parque de cor? Sim. Boa parte? Sim. Nós fomos visitar um galinheiro, um modelo que eles tinham lá, e o rapazinho que cuidava do galinheiro, estava nos recebendo, ele contou que ele mostrou um líquido, uma garrafa de um líquido, parecido com aquele nosso, aquele churume, assim escurinho também. Ele falou que aquele líquido continha um decompositor, um elemento decompositor nativo, que ele usava para regar o composto orgânico, para processar, para acelerar o processamento. Aí eu falei, mas como é que você faz esse líquido? Eu cozinho arroz, eu coloco numa panelinha, num bambu, numa coisa aberta e coloco no mato.
A hora que começou, Ali eu espero alguns dias, eu trago esse arroz, coloco na água, num litro de água, e aí utilizo essa água que está cheia de fumo para decompor matéria orgânica. Qual é a função do fungo na natureza? Sabe, no galinheiro eles fazem aquele leite de galinha, com serragem, aí fica cheio de estrume. Aí ele pega aquilo lá, coloca em pilhas, ele põe folha seca, aí ele coloca resto de comida do restaurante e rega com esse decompositor que ele pegou lá no meio do mato, que gosta do quê? Daquele local. O que o fungo lá do meio do mato come? Decompõe folhas e madeira. Se põe folha e madeira e rega com o fungo que gosta de comer folha e madeira, você acelera o processo. Salpinto no lixo. Mas é uma loucura, Diga, Wanda. Eu já ouvi falar que colocar arroz assim perto do formigueiro é uma ótima isca para formigueiro. Porque ele vai desenvolver algum fungo que a formiga leva e vai atrapalhar o fungo. Arroz cozido ou arroz cru? Geralmente cozido. Vou testar. É mais fácil. Alguém me chamou? Minha avó ralava, acho que batata e dá para fazer. Colocar o pão lá para depois fazer fermento. Exatamente. Tem o fermento que a gente faz de batata, tem fermento que você faz de farinha de trigo, tem fermento que você faz de centeio, tem outros. Mas batata é uma. Eu tive uma vez um caseiro lá na chácara que a esposa fazia fermento de batata. Quem tem ascendência polonesa deve fazer de batata. Porque a batata é a matéria-prima para fazer vodka. Ok? A batata? Batata. Vodka. Batata. Eu também não sabia, descobri de repente assim, uma conversa aleatória. A vodka faz de batata. Como o saquê é de arroz. Então, grãos e, enfim, plantas que têm amido. O amido é facilmente transformável em álcool. E açúcar vira álcool. Então, tendo o fungo correto, alto teor de amido, vira álcool. Passa pelo açúcar e vira álcool. O açúcar é consumido e o que sobra do açúcar consumido pelo fungo é o álcool. Mas depois de tanto processamento, como é que a gente ignora? Veja bem, a minha pergunta é, se a gente come comida, como é que a gente conta caloria? Também não entendo. Eu fico muito ofendida nesse caso. Bom, então nós conhecemos muitos cogumelos, né, 200 espécies, daquelas todas as 200 que a gente conhece, né? E os queijos, né? Queijo, então, por exemplo, eu estou fazendo queijo agora, né? Vai fazer? Não sei. né? É que assim, veja, se eu estou numa queijaria que produz gorgonzola ou o tal do Stilton, que são esses fungos verdes, o que acontece? Onde é que estão os espóros da minha queijaria inteira? Então, às vezes, eu não consigo produzir outro queijo. Então, no momento, eu não produzo queijos assim, mas eu uso um fermento para o meu queijo, uso um fermento para a minha coalhada. A coalhada é feita com fermento. Tem um fermentinho específico, são os estreptococos, os strepto qualquer coisa. Não, são os bonzinhos. São os bonzinhos lá. Tem aquele do Yakult, do iogurte, os lactobacilos, tem todos esses bichinhos que eu compro liofilizado, direitinho, congelado, preparo isso para usar nos queijos. Mas, numa queijaria, por exemplo, por mais que você faça toda a desinfecção, que é obrigatória, lavação, blá, 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 o ambiente ele fica contaminado com esses fungos. Então, a maioria dos queijinhos ficam branquinhos. Tem um funguinho branquinho que não é o do brie,
azul, mas é um funguinho branquinho que faz parte daqueles que a gente adiciona, que vai dar aromas, sabores diferenciados, texturas diferenciadas no queijo. Porque tem no supermercado, às vezes, uns queijos que tem aquele queijo esbranquiçado em cima. O branquinho não é tão ruim, o cizinho é um pouco, esse não é problemático. Geralmente em queijos coloniais e queijos mais secos, né? Os queijos amarelos, às vezes faz aquela... Mesmo às vezes na geladeira a gente faz uma casquinha branquinha, que é assim, sequinha. Esse não faz mal. O problema é quando começa a fazer cabelos. Alguns cabelos não são tão perigosos. Brie, ele faz cabelo. A gente não vê o cabelinho do Brie por causa da embalagem. Porque ele acaba amassandinho, né? Mas se você fosse pegar ele no lugar, ele é um pouquinho assim, fofo. Ele é fluffy. Ele é um pouco fluffy. E aí o que esse fungo faz no queijo? Ele está só na superfície, certo? Ele começa a comer a lactose, os ingredientes. E aí por isso você tem um queijo que é casquinha durinha e miolo cremosinho. Esse não tem lactose? Não. Já não tem mais, porque daí o fungo queijos maturados em geral, assim, de 2 meses para frente, geralmente não tem mais lactose. Já está tudo consumido pelas Nossa, que produtiva a nossa conversa! Depois vai ter degustação. É saudável para a saúde? Todos. Veja bem, Marisa. Veja bem. Então, nós vamos falar de cogumelo, mas vamos falar um geral. Tá? O que é saudável? Que faz bem pra gente? É tudo aquilo que te faz bem. O que te faz bem? Moderação, equilíbrio e diversidade. Para não engordar. Diversidade. Para não engordar, só existe uma única receita. Não existe outra. Você tem que comer menos do que o que você consome. Ok? Se você é uma super atleta, você consome bastante. Coma bastante. Comidas mais saudáveis, não coma tantos embutidos, refinados. Nada disso é bom. Por quê? Por que o refinado não é bom? Porque o refinar, quer dizer, está refinando aquela coisa. Está refinando, você está tirando coisas. Então, se você pega uma rapadura e um açúcar, aquele doçúcar de jogar assim, polvilhadinho por cima, são os extremos, certo? Aqui você tem açúcar, mas você tem nutrientes. Porque é só a calda da cana, apurada um pouco, engrossada, rapadura. Aí você moe a rapadura, já vira um açúcar mascavo. Daí você cristaliza ele um pouco, vira demerara. Mas tem o demerara escuro. Daí tem o demerara claro. Daí tem o cristal. Daí tem o refinado e daí tem o ultra hiper mega refinado. Para cada limpeza desse açúcar, você está tirando coisas. Quando você chega nesse aqui, não tem nada, só tem a glicose. Só tem o pozinho venenoso. Haja vista que, nos tempos de antigamente, onde é que se vendia açúcar? Na farmácia. Açúcar era remédio, comia-se em pequenas doses. Ai, tomava uma água com açúcar. Era a moça que ficou muito assustada. Água com açúcar é remédio. Daí que vem a É remédio. O açúcar era vendido em farmácia, ele não era vendido no mercado, nos primórdios. O chocolate maravilhoso que a gente come hoje em dia, lá no começo era mel, depois um pouco de açúcar, mas açúcar é uma coisa que se consome com muita moderação, porque ele é muito bom, mas ele faz muito mal. Quanto mais refinado, pior. Certo? Porque ele faz coisas no organismo, acidifica,
fica, o organismo ácido não é bom, atrai fungo, traz açúcar, Então, comida boa é sem aditivos vários, o menos refinado possível, produzido de preferência na época, né? Então a gente, o ideal, tópico maravilhoso. Eu só como o que produz na época, num raio de 10 quilômetros da minha casa, não tem nada de aditivos, e eu faço fermentação natural, aí eu faço kombucha em casa, daí eu faço vinho, daí eu faço cerveja, faço fermentados em geral. Tem como é que fala? Uma série no Netflix, acho que ainda tem, não sei. Fermento, sal, açúcar e mais alguma coisa. Então, assim, as condições de alimentos, e o capítulo fermentação é um capítulo interessante e importante que diz que todas as comidas fermentadas fazem muito bem para nós. Lógico, você não pode comer 3 pães de uma vez, né? Óbvio. Porque daí você engorda. Mas os fermentados é um capítulo da alimentação humana que é muito importante. E os fermentados a gente consegue certo? O que mais que temos aqui? E daí, dentre outras coisas importantes, tem então a penicilina e tem também a ciclosporina, que também é de algum fungo, que é muito útil para transplantados. Penicilina também é fungo? Penicilina é obtida através do penicílio. O penicílio Roquefort faz o queijo Roquefort. O penicílio, sei lá eu o que, faz penicílio. Tá? Diga, Maria Teresa. Ela sabe a história do Fleming, como ele descobriu a penicilina? Você sabe a história inteira? Conte lá. Não, ele é um médico que acabou descobrindo por acaso. Por um acaso, mas é um acaso de uma pessoa que está olhando, né? Ele tinha nenhum acaso é acaso. Todo acaso é um acaso. Quando ele voltou, ele encontrou as lâminas contaminadas com fungo, crescendo. E tinha destruído umas bactérias que eram de doença. Na Primeira Guerra Mundial, eles salvaram muitas pessoas. Isso foi na terra da minha mãe, em 38 e 40 já começaram a tratar pessoas com penicilina. A penicilina foi um achado tão espetacular na humanidade que lá na terra da minha mãe, lá no interior de Minas, tinham muitas pessoas chamadas penicilina. De tão importante que ela foi à humanidade. Então essas coisas que acontecem na humanidade são coisas assim, são coisas da natureza que alguém teve olhos para ver. E sensibilidade para desenvolver. Basicamente é isso, porque tudo já está. Está lá. Então, como é que começou? Quem que inventou o queijo? Ou quem que inventou a coalhada? O tal do viajante que foi lá nas Arábia, foi fazer uma viagem longa e ele tinha um cantil feito de estômago de cabrito, e aí ele pôs um leite ali, porque se usava aquelas coisas, né? Ele pôs um leite, ele foi longe, quando ele foi beber, opa, tem um trem diferente, não é leite mais. Era um líquido esverdeado, ácido, e uma massa que sobrou. Então isso foi por causa do que existe, uma enzima que existe no estômago dos bezerros, que é o que se usa até hoje, que é o coalho, mas sobrou a massa. A massa que ele fez foi desenvolvendo com o tempo, algum bichinho infectou e virou queijo. Acho que é o brie, se eu não estou enganada. Um desses maravilhosos caros, né? Como é que foi? Descoberto por acaso. Por quê? Porque o cara estava pastoreando suas cabritas, suas vacas, ou sei lá o quê, e aí ele levou a marmitinha, pão de centeio e sei lá mais o quê, e começou a chover e ele largou numa caverninha aquele pãozinho dele embrulhadinho naquele lencinho e largou lá. E daí passou-se uns dias e ele falou, putz, deixei minha marmita lá. E foi lá voltar.
pegou a marmita, tinha contaminado o pão de centeio dele e o queijo também ficou contaminado e ficou o queijo maravilhoso. Por acaso. Eles tinham que comer essa coisa também. E daí ele descobriu que era bom. Entendeu? Então as coisas são assim. E tá tudo aí. Tá tudo aí. Então, existem alquimistas que prestam muita atenção nisso e desenvolvem coisas que se tornam coisas muito valiosas e preciosas. E deliciosas. Vai ter queijo hoje? Oi? Hoje não. Hoje não é dia do cigarro. Semana que vem é semana que vem tem entrega de queijos a domicílio. Com fungo, É com fungo. Eu vou levar os fungos juntos. Tá? E daí, de tudo que a gente falou de bom, vocês viram, nós falamos até agora só de coisa boa que o fungo faz. Mas ele também faz coisas ruins. É só o finalzinho, tá? Mas ele pode provocar doenças, então pode ter candidíase, aspergilose, meningite fúngica, sinusite, onicomicose, que é os das unhas, entre outros. E são chamados basicamente de micoses. Não é o nosso foco nem o nosso interesse. Porque dá nas orquídeas também. Sim. Dá em todo lugar. A Maria não está Dá em tudo quanto é lugar. Fungo dá em tudo quanto é lugar. Se a sua orquídea está ficando ruim, que está para morrer, o fungo coloniza. Porque o fungo é o decompositor maior da natureza. Então, é aquele negócio. Não tem como a gente escapulir. É nas plantas e é na gente também. Você começa a ficar meio decrépita demais, não se cuida, não passa protetor solar, não come direito, só come porcaria, junk food, não sei o quê. Você começa a ficar doente. Não tem? Você não escapa disso. Você começa a ficar doente. Por quê? Porque a natureza vai se encarregar de deteriorar você para te eliminar, porque você não é mais útil. Você está doente. Você não presta o serviço devido. Então, chispa. Mas eu não te fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Então, que nem lá a minha mangueira tem um galho. Até o galho está bem bonito. Mas começou de ter o fungo. Fungo. Como é que você sabe se é fungo? Sim, esses cogumelinhos aí. Geralmente é fungo. Tudo que você vê um corpinho assim. E daí, isso significa que o pé. Não, significa que em algum momento está acontecendo algo com esta mangueira. Então, esta mangueira pode estar mal alimentada. Então, ela pode faltar comida. Ok? Faltou comida para ela. Excesso de comida. Ou ela pode ter um excesso de comida. Ai, eu acho que é isso. E ela pode mais. Porque, obesidade mórbida. Chama mórbida porque ela é tão obesa que ela pode te matar. Comer não faria mal. Mas se você comer demais, você pode ficar ruim. E o teu organismo não consegue processar tudo aquilo que você está botando nele. Ele começa ele não processa. Não tem. Ele vai se acumulando. Enfim. As plantas é a mesma coisa. Na natureza. Qualquer lugar da natureza. Então, o que acontece? Ele pode estar com falta. Então, ele está faltando comida. Aí vem um fungo e faz o fungo. E daí ele começa a consumir aquilo. Ele libera açúcar. Vem a formiga, corta. O que a natureza está te dizendo? Este pedaço desta planta não está bom. Vou eliminá-lo para você. Ok? Então você tem que saber. Ou deu comida demais, ou deu comida de menos, ou é uma planta, uma mangueira em Curitiba. Fazendo frio, talvez ela não esteja bem adaptada. Foi até uma altura, então não aguentou, entendeu? Então, tem toda a adaptação que a planta pode fazer e chega uma hora que ela não consegue mais, por inúmeros fatores. Então, eventualmente, neste caso, pode vir um fungo e atacá-la. Pode ser que não seja comida de mais, comida de menos, pode ser porque naquele específico local da planta tem comida disponível para ele. A ponta do galho já está ficando podre, morreu. Fungo come matéria orgânica morta. Se ela está em pé ou se ela está deitada, é matéria
daí a ovelha fica morta, o fungo vai comer. Ele vai se encarregar de desaparecer com aquilo. E daí tem que cortar aquele galho. E eliminar e queimar. Queimar. Porque ela pode passar para os outros. Pode. Você tem certeza que fungo? Quem é que te contou? Meus olhos. Tá? Então, ó, além disso, de tudo isso que a gente falou, agora as novidadescas do momento são as tais das biorremediações. No finalzinho da palestra, eu vou passar um link para vocês, depois eu vou botar lá no link das palestras. É um vídeo longo, 52 minutos, obviamente não vou passar. Não tem em casa. Não tenho como, vocês vão ver em casa. Que fala sobre os processos que estão utilizando para limpeza de ambientes industriais infectados com fungos. Então eles comem aquilo que é contaminante, processam e liberam alguma coisa que não é mais aquilo e já não contamina mais. Que legal. Então, derramamento de petróleo, né? Derramamento de petróleo é uma coisa que está sendo, que é muito mais eficiente do que tudo que vocês possam imaginar que já fizeram com lugares com derramamento de petróleo usando fungos. A biorremediação é um processo natural de biodegradação, no qual organismos vivos são usados nas técnicas de tratamento de resíduos, para remediar ou eliminar as contaminações no ambiente, através da introdução de fungos, bactérias, plantas ou algas verdes. Dependendo do tipo de contaminante que vai se degradar, para acelerar o processo de decomposição dos resíduos, recuperando solo e águas contaminadas. Este processo biológico pode regenerar os ecossistemas originais de forma equilibrada, gerando menos ou nenhum tipo de poluição secundária. Acompanhe o vídeo até o final e entenda melhor o que é biorremediação. Antes de começar, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é relevante e contribui para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Onde é aplicado biorremediação? As ações humanas no ambiente podem causar alguns desastres ambientais como vazamento de combustíveis que atingem o lençol freático, derramamento de petróleo no mar, esgoto e lixões. Nesses casos, utilizava-se e ainda é utilizado o isolamento da área, esperando que a natureza promova a limpeza com o tempo ou a transferência do contaminante de um local para outro. Hoje, a biorremediação é um processo biológico que pode ser utilizado em tratamentos de resíduos, acidentes com derramamento de petróleo, degradação de compostos químicos e remoção e recuperação de metais pesados, em águas superficiais ou subterrâneas, efluentes industriais e solos. Para se decidir se este é um método eficaz no tratamento de resíduos, deve-se saber se os contaminantes são biodegradáveis. Se eles não são completamente biodegradáveis, onde e como podem ser, e se as condições ambientais como pH, temperatura, nível de oxigênio e atividade enzimática são ideais para a biodegradação, e se esta ocorre naturalmente no local. A partir disso, se escolhe os micro-organismos ideais, de acordo com o material contaminante. As bactérias possuem o sistema metabólico mais apto para a biodegradação, sendo as responsáveis pela maior parte da reciclagem de moléculas no planeta. Como acontece a biorremediação? O processo de biorremediação acontece porque o micro-organismo utiliza substratos orgânicos e inorgânicos do agente contaminador, transformando-os em outras moléculas. Os micro-organismos vão metabolizar os resíduos tóxicos do meio, gerando menos perturbações do que outros métodos não biológicos. O primeiro passo é caracterizar a natureza do contaminante, avaliar o composto que será usado, planejando qual melhor tipo de biorremediação a ser utilizado. Sendo que existem dois tipos. Biorremediação in situ, na qual o tratamento biológico é feito no próprio local. E biorremediação ex situ, em que o material contaminado é removido para outro local onde será tratado. É necessário que haja uma análise dos parâmetros físicos como
temperatura, luz e natureza da matriz. Parâmetros químicos como pH, umidade, potencial redox do meio, composição química da matriz e do poluente. E parâmetros biológicos como cometabolismo, troca de material genético e capacidade das enzimas atuarem sobre o poluente. Temos a biorremediação passiva, na qual o processo ocorre naturalmente pelos micro-organismos presentes no solo. E a biorremediação bioestimuladora, consistindo em adicionar nutrientes ao meio para estimular maior atividade metabólica dos micro-organismos. Por exemplo, as bactérias que degradam hidrocarbonetos de petróleo são beneficiadas com a adição de fertilizantes de sulfato e nitrato na atividade de decomposição. As técnicas utilizadas para bioestimular são a bioaumentação, bioventilação, compostagem e land farming, mais utilizada no país, sendo que mais de uma pode ser associada no processo. Na primeira fase do processo, as bactérias atacam a matéria orgânica e têm como resultado moléculas de baixo peso molecular, como os ácidos. Na segunda parte da etapa, as bactérias transformam essas moléculas em metano, gás carbônico e água. A decomposição anaeróbia tem a primeira fase chamada de não metanogênica, com produção de ácidos graxos, aminoácidos, açúcares simples, entre outras moléculas. E a fase metanogênica, na qual há redução de moléculas para a formação de metano e gás carbônico. Benefícios da biorremediação: diminui ou põe fim aos contaminantes, não transferindo para outro meio, o que pode levar a uma minimização dos impactos antrópicos. Os custos são menores do que outros processos de remediação. É um processo natural. Os resíduos do processo são inócuos. Podem ser degradados contaminantes perigosos. Dentro do contexto atual, com atividades humanas causando grande impacto ambiental, é necessário que repensemos nossas ações, transformando nas mais ecológicas possíveis. Estes, então, são os benefícios da biorremediação. Espero ter contribuído. Quando será que começaram a comer cogumelo? Eu passei por um videozinho que falava sobre a psilocibina. E diz que tinha uma mulher lá, não sei, na algum lugar assim, que a menina era órfã e aí ela... Olha isso, que coisa magnífica. Esse é o diabo das plantas, que viu? Acho que vai aparecer no TV. Isso é fundo. Aceróide. É um espetáculo, não? E aí ela era órfã e não tinha dinheiro e um dia andando pela floresta foi catando cogumelo. E foi comendo. E descobriu coisas inacreditáveis. Ela tem que saber, né? Entendeu? O meu pai ia treinar cachorro no campo e a gente achava os cogumelos. Ela chamava, pai, vem, esse é bom, não. Esse é bom, daí a gente catava. Meu pai sabia. Tem aqui um videozinho que fala só sobre as trufas. Mas esse eu ponho para vocês assistirem em casa, porque já existem trufas encontradas no Brasil. Nós temos trufas brasileiras. Então, apreciar. Custa mais que ouro, algumas espécies. E é um fungo. As trufas são fungos. Essa pessoa fazendo a plantação da chuva desse. Pois é, mas não se planta, por isso que ela é. Então, a questão da trufa é isso. Você não consegue cultivar. Ou ela está lá ou ela não está. Por isso que ela é tão valiosa. Porque encontrou em condição. E não dá para pegar muito pequena, porque é um corpo de frutificação qualquer. Se você tira aquilo, acabou. E quem conseguia encontrar antigamente eram os porcos. Porque ela exala um odor específico de gás que os porcos encontravam. Só que eles não eram adestrados, então eles comiam as Então esse aqui, depois eu vou pôr o link lá para vocês também, porque as imagens são muito lindas, muito lindas. E só essa última aqui, porque a gente tem que falar sobre, não é? Para que vocês fiquem atentas e
não façam bobagem como foi com essa floresta. Você não floresta? A gente comigo, a gente já estava morto. Como disse o Severino dos Fungos, pode ajudar a salvar o mundo! Salvar o mundo! Eu não sei se vocês sabem, mas a psilocibina é um composto encontrado nos cogumelos mágicos, E ela é usada por povos tradicionais por milhares de anos e tem atraído cada vez mais o interesse da comunidade científica. Inclusive, já existem muitos estudos que comprovam o potencial dela como um medicamento inovador para várias doenças, inclusive para depressão grave. E nesse caso, os pacientes da pesquisa passaram por uma viagem psicodélica em conjunto com uma terapia. 30% deles pararam de sentir os sintomas da depressão por até 12 semanas depois de um único tratamento. Os cientistas ainda querem entender quais são as doses seguras e quais os mecanismos de ação do sistema nervoso das pessoas. Um dos pesquisadores mais famosos do reino dos fungos, que é o Paul Stamets, ele já fez inúmeras descobertas sobre esse é o que eu fiz. Inclusive, você pode O chapéuzinho dele. no documentário Fungos Fantásticos, que tem na Netflix. Atualmente, ele lidera uma equipe de pesquisa que tem a criar novas composições e métodos para ajudar a saúde humana com a psilocibina. Mas assim, já posso adiantar aqui que no futuro próximo, os fungos estarão sendo usados, sim, em diversos tratamentos mentais. Você já sabia que os fungos podiam ter compostos tão poderosos e que, de certa forma, podem nos ajudar? Como a psilocibina dos fungos pode ajudar a salvar o mundo? É porque são short. Foi daqui das curvas, mas eu posto para vocês. E tem uma reportagem também do Fantástico que fala sobre tudo isso que ele falou aí, inclusive das trufas. Tá? Então, o que é mais importante de tudo neste momento da nossa vida na Terra e, no fim, nas nossas atividades do CIER? Que vocês saibam que os fungos são bonzinhos. Podem fazer mal, mas eles são muito bonzinhos. Tem muita coisa para ser pesquisada. Não é só sobre fungos. Tudo no mundo agora passa por um processo de reinvenção. Então, as plantas estão tomando um nome novo porque estão descobrindo que afinal elas não eram tão parentes quanto se achava, porque agora a gente faz avaliação de genoma, e aí o pau-brasil já não é mais só pau-brasil, porque ele tem um gênero exclusivo, separou das outras, que eram fabácea, que agora não chama mais fabácea. E tudo isso a gente está conseguindo desenvolver. Por quê? Porque a humanidade vai evoluindo, os equipamentos para fazer observações vão evoluindo. Então, houve um momento em que se usava uma lunetinha e hoje a gente tem telescópio lá no espaço vistoriano. Então, a evolução humana faz isso. Os fungos estão na Terra há 1 bilhão de anos e têm potenciais que a gente ainda não conhece. Vamos acompanhar, vamos ver, vamos estudar, porque assim, tudo que a gente conhece, a gente consome de forma melhor. Então, eu posso fazer um pão melhor, eu posso consumir um queijo diferente sem ficar em pânico, e eu posso chegar para comprar alguma coisa e ver, isso não está bom. Ou, esse aqui está ok. Porque a gente começa a conhecer as coisas. E os fungos, que são organismos que nos acompanham diariamente, não tem como escapulir, lá no filme vocês vão ver. Os fungos são assim, você pisa aqui, quando você faz assim, ele pula atrás de você para comer tudo aquilo que você destruiu. Esse é o fungo. Ele está ali, ó, logo atrás de nós. Fazendo um serviço. Em todas as partes, fazendo um serviço que, se ele não fosse feito, nós não estaríamos aqui. Então, aproveitem os fungos, aproveitem os filminhos e divirtam-se. Muito obrigada.